seu coração. E vai orando e dizendo: Espírito Santo, vem orar em mim. Me ajuda a ser um homem de oração. Você é um homem que às vezes escuta as orações, gosta das músicas, acha bonito, mas você mesmo não consegue rezar. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu vou começar a rezar no microfone e você vai a partir disso rezando o que você precisa rezar. Amém? Seja corajoso e seja humilde. Abra sua boca. Senhor Jesus, me incendeia com teu Espírito Santo e dai-me o dom da oração, Senhor. Eu tenho acesso ao Pai, ao céu, pelo teu sangue, pelo teu nome, mas eu não sei rezar, Jesus. Eu fico ouvindo, eu fico vendo, eu não me sinto digno, eu não me sinto capaz. E eu agora entendo, Jesus, que eu só tenho que ser como criança, como os meus filhos são comigo. Chegar e pedir, chegar e partilhar. Então fecha seus olhos, homem. E muito mais do que concordar com o que o Pai está falando, faça disso a sua oração. E eu quero pedir, Jesus, o Espírito Santo nessa imagem do fogo. Me aquece, Senhor. Vai apresentando o homem. Você que tem um coração gelado hoje. Um coração gelado, um coração de pedra. Gelado com a sua família, gelado com a igreja, gelado com você mesmo. Um coração sem vida. Um coração preguiçoso, egoísta. Fala das tuas verdades. E mais do que olhar e concordar e balançar a cabeça para o Padre, reze você. Fala com o Senhor. O que você tem para dizer para o seu Deus agora? E pedir: Senhor, vem orar em mim. Produz oração em mim, Espírito Santo. Desenterra a fé que está soterrada dentro de mim. Debaixo das perguntas que não têm resposta, debaixo das decepções, debaixo da minha carnalidade, de uma vida cheia de pornografia, de inveja, de fofoca, de maldade, de ressentimento. Espírito Santo, vem orar em mim. Enche o meu coração de oração agora. E vai cantando e balbuciando palavras sem sentido, como uma criança diante de Deus. São Paulo diz: nós não sabemos rezar tudo, mas o Espírito Santo vem e usa a nossa boca. E tudo aquilo que a gente nem sabe traduzir no português, porque Deus é muito maior que a língua portuguesa, Deus entende. Pega esse tom que está e vai cantando. Todo louvor que você não sabe expressar, toda súplica que você não sabe traduzir, solta a sua voz. Deus entende, porque Deus conhece o teu coração mais que você mesmo. Mergulha no Senhor. Descansa no Senhor. Aviva no Senhor. Liberta no Senhor. Põe a mão assim na sua boca um pouquinho e vai dizendo: Espírito Santo, vinde falar em mim. Vem santificar, Espírito Santo, os meus lábios. Vem tirar de mim o palavrão, a blasfêmia, a lamúria, o vitimismo, as palavras de derrota, as palavras violentas, as pragas que eu lanço contra a minha casa, contra os meus bens materiais, contra o meu patrão, contra os funcionários, contra a esposa, contra filhos, contra o meu passado. Palavras de derrota, Senhor, sobre o meu futuro. Você, homem que anda profetizando, praguejando derrota para você mesmo. Você que tem uma boca que só sai amargura, sensualidade, pornografia. Santifica os meus lábios, Espírito Santo, vem falar em mim. Coloca na minha boca, Espírito Santo, o eu te amo, o muito obrigado. Coloca na minha boca, Espírito Santo, a oração, a fé. Coloca na minha boca, Espírito Santo, a gratidão, a profecia. Eu quero convidar o homem, você erguer a sua mão direita agora e pensar tudo que você tem praguejado, lamentado, xingado, coisas e pessoas. Ergue a sua mão e use a sua boca agora para abençoar e profetizar.
Comece agradecendo. Talvez você tenha blasfemado a sua casa, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde. Talvez você está blasfemando até a Canção Nova, esse lugar, porque não dormiu bem essa noite, não acostumou com a cama, com a pousada. E talvez a sua boca é uma metralhadora de reclamação, de violência. Talvez você escuta tanto amor, pai, vô, não fala assim. Ergue sua mão e comece a declarar louvor e bênção sobre a sua casa, sobre o que Deus te confiou nessa vida. O que foi que Deus te confiou nessa vida, filho? O que está sob a sua responsabilidade? Comece a louvar, bendizer, agradecer. Vai falando com Deus, não é olhar para o padre, você vai falar com Deus. Senhor, eu agradeço agora por... Complete a frase, homem. Senhor, eu te louvo agora por... Complete a frase. Eu te agradeço, Senhor, pela... Como é o nome da sua esposa? Ih, ficou fraca essa parte. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, te bendigo pela... Como é o nome dela? Não ouvi daqui. Senhor, eu te louvo, te agradeço e te bendigo pela... Isso. Senhor, eu te louvo, te agradeço pelos... Como é o nome dos filhos, dos netos, quem tem? Isso. Comece a louvar e bendizer pelo seu trabalho, pela sua renda. Comece a louvar e bendizer agora, você que está desempregado, por esse tempo. Louve e bendiga o que Deus está preparando para você. Amém? Vai louvando e bendizendo agora por você mesmo, pela sua saúde. Quantos anos você tem? Quantos quilos você pesa? Senhor, eu te louvo porque eu já tive cabelo. Eu louvo o Senhor pela carequinha, meu charme. Louve, meu querido. Louve por você. Você tem um joelho que dói. Louve a Deus pela vida, pelas doenças. Senhor, eu te louvo. Louve a Deus pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo presidente, por tudo. Louve a Deus. Deus não perdeu a mão da história em nada. Deus não perdeu a mão da história em nada. Louve a Deus por tudo que você tem atravessado, vivido. Vai dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor governa, cuida todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, ora, fala em mim. E a canção diz: vim de curar, vim de libertar de toda a opressão. Põe a mão assim em cima da sua cabeça e vai dizendo, Espírito Santo, em nome de Jesus, me enche, me cura, me liberta, da planta dos pés ao último fio de cabelo, de tudo que me oprime, de tudo que me sufoca, de tudo, de todos que me escravizam. Vai dizendo, Pai, em nome de Jesus, eu quero ser livre para amar, livre para ser bem-aventurado, livre para te servir. Senhor Jesus, eu quero ser livre para dar o que o Senhor me deu, para ofertar o que o Senhor pôs em mim. Por isso, Senhor, vim de curar, vim de libertar meu coração, minha carne, minha mente, meu psiquismo, meu espírito, minha natureza, meu temperamento, de toda a opressão. Das opressões, Senhor, que entraram na minha vida por amizades, más companhias. Opressões, Senhor, que vêm também de contaminações espirituais. Você, homem, que vive uma espiritualidade sincrética. Padre, o que é isso? É toda a vida espiritual fora da igreja católica. Tudo que não é catolicismo, vai renunciando, vai dizendo, Senhor Jesus, em teu nome, pelo teu sangue derramado, eu renuncio agora toda falsa doutrina, toda contaminação espiritual, toda idolatria, toda busca, Senhor, por bênção, por cura, fora da verdadeira fé que é a igreja católica. Eu renuncio, que caia por terra agora. Tudo que eu busquei e os meus buscaram, Jesus, no fogo do Espírito Santo, liberta a minha casa. Jesus, no fogo do Espírito Santo, me desamarra agora. Homens aqui que têm dificuldade de dormir, escutam barulhos à noite. Você que às vezes sente que dentro do seu quarto tem como que um personagem das trevas. Você sente um frio dentro daquele quarto, você não dorme, é como se tivesse algo sufocando você. Em nome de Jesus, agora seja livre. Proclame que você é livre, filho. Vai dizendo, eu sou livre no nome de Jesus. Eu pertenço à bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada. Eu me consagro ao glorioso São José. Eu me protejo com a intercessão de São Miguel, Arcanjo. E nós vamos pedir isso, vim de curar, vim de libertar, vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar.
Você quer o fogo do céu? Eu quero. Se você quer, juntos, vamos pedir. Se você quer, vamos pedir. Incendeia, Senhor. Incendeia. Incendeia minha alma. Estende as suas mãos lá para aquele rincão. E nós vamos cantar assim, você vai cantar. Incendeia a minha esposa, porque a grande maioria é casada, né? E sua mulher se tornou uma mulher gelada, fria, doente, desanimada. Às vezes sua esposa é bem beata, não é? Pode ver padre, pode ver frei. Mas a verdade é que às vezes ela carrega um vazio, uma ansiedade, medrosa, reclamona, pessimista. Estende suas mãos falando, Espírito Santo, incendeia a minha esposa com um fogo de amor, santifica ela. Às vezes é sua mãe que está lá, Senhor, incendeia a mamãe. Senhor, põe fogo do céu lá naquele lugar, Senhor. Vai curando, vai libertando, Senhor. E eu quero convidar você a pedir, Espírito Santo, me ajuda a reacender o que eu esfriei, por palavras, por omissões, por atitudes, por molecagem, por ignorância, eu esfriei, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a incendiar de novo. Quais são as dificuldades que você tem no seu casamento? Estende a sua mão e vai pedindo, Espírito Santo, com o teu fogo derrete, queima, purifica, faz um milagre em nós, entre nós e por nós. E vai pedindo, Espírito Santo, incendeia a minha casa. Casa, quem vem à sua cabeça? Mulher, os que têm filhos, netos, a sogra, o papai idoso que mora junto. O que é casa para você? E com as mãos estendidas vamos cantar então. Incendeia a minha casa. Vamos cantar isso? Incendeia a minha casa. Incendeia minha casa. Minha casa. Minha casa. Incendeia minha casa. Incendeia minha casa. Senhor. Última vez para terminar. Incendeia minha casa. Minha casa. Incendeia minha casa. Incendeia minha casa. Senhor. E vamos nos sentando, silenciando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Isso, tente encontrar o seu lugar. Vamos silenciando o nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3. Evangelho segundo São João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto Evangelho. Acha aí, o quarto Evangelho. João capítulo 3. Quem estava aqui ontem, ergue a mão para a gente ver. Grande maioria. Nós estamos trilhando um caminho então. Ontem nós ouvimos sobre Paulo, zeloso, mas resistente. Depois sobre Pedro, bonzinho, mas inconstante, molenga. Vou esperar o seu silêncio.
Já está coisa igual a sua esposa. Ela não te olha e fala assim, eu não falo é nada. Nós vimos sobre Paulo, zeloso, porém resistente à graça de Deus, ignorante que só, perseguidor dos cristãos. Depois, Pedro, bonzinho, um querido, mas inconstante, precisava do Espírito Santo. E nós vamos vendo como na história de Pedro e na nossa, o Espírito Santo age em momentos gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Amém? Agora nós vamos olhar um outro homem da Sagrada Escritura, Nicodemos. Um homem inteligente, porém que não tem a sabedoria de Deus, ele não tem a fé. Um homem que é convidado a se lançar em Jesus. Tá bom o som aí na frente para vocês? Vocês me escutam bem? Tá muito alto? Tá bom? Tá chegando? Ok. Nicodemos é a imagem do homem bom, do homem reto. Porém esse homem tem uma dificuldade, ele não consegue ser filho de Deus. Muitos homens são assim. Eu não mato, eu não roubo, eu cuido da minha vida, eu não devo nada para ninguém, eu não estou devendo para os outros. Eu preciso rezar. E você ainda não conheceu a Deus como seu Pai. Você ainda não tem Jesus como Senhor e amigo da sua vida. Você se tornou autossuficiente, porque talvez você entende que Deus existe. E Ele não quer ser incomodado. E eu também não quero que Ele me encha as paciências. Eu trabalhei a semana inteira, eu tenho direito a tomar minha cerveja, acordar mais tarde. Se alguém quiser nessa casa ir para a igreja, que vá, não estou segurando ninguém. Eu só quero dormir um pouquinho. Porque eu não faço mal para ninguém. E você se tornou o seu Deus. Você vive como se você fosse a fonte do bem que você faz, e não é. Por que é que você consegue fazer o bem? Primeiro, porque Deus te dá a matéria-prima do bem. Quando você diz assim para mim, não, porque eu trabalho muito. E você comprou onde? Suas pernas, seus braços, sua inteligência e seu talento para aquilo que você faz. Ainda tem para vender? Que eu queria comprar também. Me mostra a nota fiscal. Onde que você comprou? O corpo que você tem, tudo que você tem, onde você comprou? Tudo é dom, filho. Dom de um pai. E talvez você acredite nisso. Deus existe, Ele não quer ser incomodado, nem eu quero encher as paciências dele também. E Ele que não rele em mim. E aí você cria uma listinha de boas obras medíocres para fazer, para ficar livre de Deus. E aí eu não sei em que Bíblia você leu. Eu estou falando e pegando na sua orelha. Você que não vai em missa, não vai à igreja. Eu não sei em que Bíblia, eu não sei que espírito do cão colocou na sua cabeça o seguinte. Porque eu não sou muito de igreja. Mas pelo menos eu não vivo falando mal da vida dos outros. Eu não sei de onde arrumar. Sabe porque todo mundo que não vai à igreja, que não vai dar a Deus o louvor, que não vai fazer o que Jesus mandou, fazer isso em memória de mim. E você não faz memória disso no travesseiro. Você faz memória disso lá na igreja, na frente do altar, com a comunidade reunida. Isso é um mandamento de Jesus, o verbo está no imperativo, fazer isso em memória. Ele não disse assim, se desce, se o Senhor assim, não, ele disse, é um mandamento, façam isso em minha memória, o sangue da nova aliança. Ir dar o louvor a Deus. E talvez você colocou isso na cabeça, que Deus é chato, ruim e veio encher suas paciências, roubar teu feriado, tirar o teu descanso. Se você faz algum bem, primeiro, Deus é que te deu a matéria-prima do bem que você está suando em cima. Continue suando, se esforçando, mas saiba, quem te deu isso para ser suado? Deus. Se você faz o bem, então o segundo motivo pelo qual você faz o bem, Deus é tão bom que mesmo você sendo tão chato, Deus todos os dias infunde um tantico que seja da sua graça em você. Bom senso, sabedoria, respeito, fidelidade às leis, à esposa, ao senso comum da vida. E inclusive, a graça que você tem tido de corresponder a isso, porque muitos não estão conseguindo ter essa graça. O ser humano está virando bicho, também é Deus.
Na Bíblia que você não lê, Paulo diz: nele nos movemos, existimos e somos. Quando Moisés pergunta: Senhor, eu vou libertar lá do Egito, mas o que eu falo lá? Quem mandou eu? Você vai dizer assim: quem te mandou foi Yahvé, eu sou. Deus não tem nem predicados no primeiro momento, eu sou, o ser te mandou. Nele existimos, nos movemos e somos. E nós vivemos na presença de Deus o tempo todo. Aquela vez que você pegou aquela novinha, colocou no carro e foi para um motel, tua mulher nem sonha com isso, você fez isso na presença de Deus. Lá ele era Yahvé, lá você se moveu, existiu e foi adúltero, até para pecar. Deus é a fonte e o destinatário. Por isso que a gente vai à igreja. Homens aqui que não casam na igreja, aí você fala para sua mulher: você vai querer casar na igreja, a gente vive bem. Primeiro que não é vive, é vive, tá bom? Segundo, que você não casa na igreja só para pedir uma bênção, também. Para pedir uma graça de estado, também. Aliás, eu não sei como é que você tem coragem de trazer uma pessoa para a sua vida. Ela é filha de alguém, ela é amada profundamente por uma mãe, por um pai. E você fala: não, seu fulano, prega aqui que está comigo, está com Deus. Eu não sei de onde você achou que você consegue fazer isso sem a ajuda de Jesus Cristo. E aí o matrimônio te dá uma graça fundante. Pum! Uma grande explosão. E aí lembra que ontem a gente meditou sobre atualizar a graça? Aí cada dia você joga um graveto naquela primeira graça chamada bênção matrimonial. Amém? Mas o matrimônio na igreja é também um ato de louvor. Você não casa na igreja só para pedir bênção, graça, força e para tudo dar certo, e as crianças virem com saúde, e a gente conseguir pagar uma Unimed e as faculdades quando crescer. Não! O casal, quando vai ao altar, ele está dizendo a Deus: muito obrigado, Senhor, eu não pedi para existir. Muito obrigado, Senhor, não fui eu que fiz ela. Eu não comprei, eu não inventei. Tanto é que no rito do matrimônio, a essência do sacramento do matrimônio está no consentimento. Quando você olhou para ela e falou: Filisbina, eu te recebo. Eu te recebo. Eu não te produzi, eu não te comprei, eu não te desenhei. Eu te recebi da vida, da história. E aí você vai lá louvar a Deus, porque se você, quando foi menininho, teu pai tivesse mudado de cidade para trabalhar em outro lugar, você não tinha conhecido ela aquele dia. E aí não era ela a sua esposa. Então casar-se na igreja é um ato de louvor, de uma profunda gratidão diante do mistério da vida. É por isso que também se casa na igreja. Cutuca aí o seu irmão do lado e fala assim: mas isso eu já sabia, você não sabia? Por que esse pá está repetindo as coisas que a gente já sabe, né? Fala, de vez dele falar do Nicodemos, ele fica falando coisas que a gente já sabe. Padre atrapalhado. Lembra de Adão? Adão tinha uma missão na vida, e essa é a missão do masculino, do homem. Essa missão ainda é sua dentro da sua casa. Deus criou o mundo, fez todas as coisas e quis dividir muito do que é de Deus. Deus divide conosco. Aí Deus falou para Adão: Adão, bonitas coisas, né, Adão? Bonito. Oh, Deus, o Senhor é o bichão mesmo. Adão, você tem uma missão na vida. Ele falou: pois não. Dá nome às coisas. E Adão foi dar nome às coisas. Na Bíblia que você não lê, o que Adão ficou fazendo antes de existir Eva? Dar nome às coisas. E Adão vai dar nome. Dar nome significa definir, compreender e excluir. Como diziam os filósofos Parmênides, o ser é, o não ser não é. Isso está muito em falta no mundo hoje, a capacidade de dar nome. O nome define, o nome exclui, o nome possibilita. O nome, você precisa dar nome, essas coisas têm nome. Não é difícil quando a gente não sabe dar nome às coisas. Talvez você tenha um filho em casa que não está conseguindo dar nome ao que sente. Aí vai para o psicólogo, troca a psicopedagoga, troca o remédio. E o teu coração se angustia, você fala: filho, o que está acontecendo? Ah, eu não sei. Tua mulher:
Tem momento mais angustiante para você que quando a sua mulher está meio lá. E ela fala assim, ai, não sei. Vai, lascou. Sabendo eu já não sei ajudar, não sabendo aí que São Rivotril, rogai por nós. Como é que faz agora? Né? Adão vai dar nome. E ele confiou isso ao homem, ao Adão. Adão vai dar nome. E eu não sei se você concorda comigo que o Adão foi nota 10. Adão olhou para o cachorro. Uma vaca, não sei. Vaca me lembra não. E Adão chamou o cachorro do quê? Adão chamou o cachorro do quê? E você já reparou que o cachorro tem cara do quê? Cachorro, genial, não é? Sim ou não? Salve de palmas pro Adão, aplaudo o Adão, eu não tenho nada. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Você fala com o Adão. E ele foi dando nome às coisas. Essa é a missão de um homem até hoje. Você precisa dar nome às coisas têm nome. Só que fora de Deus, querido, a gente não sabe o nome. É normal, né? Não, isso não chama normal, isso chama pecado. Ai, coisa chata, que saco. Não, não é chato, que saco. O nome disso é virtude, você devia ter. As coisas têm nome. E Deus confiou isso ao homem. E é próprio então do homem. Lá na sua casa é você que dá nome, dá norte, dá destino e dá fim. É no homem da casa que as coisas morrem. Isso não é machismo. Tua mulher está lá toda cheia de dor, remédio. E você vai cantar o dia inteiro, incendeia. E à noite ela vai estar com dor de cabeça. Ela não quer o que você quer. Por quê muitas vezes? Por que às vezes você está incendiadinho? Ela está no modo Brastemp. Um dia é cabeça, um dia é ombro, um dia é joelho, um dia ela não dormiu, um dia ela não quer, um dia tem que... tá difícil a sua vida, irmão. É mais fácil o Corinthians ganhar sem o VAR que o Senhor conseguiu, que anda buscando. Mas tá, deixa pra lá que vocês não estão prontos para a conversa. Volta. Sabe por quê? Nesse mundo complicado, onde elas se empoderam e você, sei lá o que faz da vida. E eu sei que elas não são fáceis. Eu não tenho mulher, graças a Deus. Mas tem paróquia, até a palavra é feminina. E paróquia é feita na sua maioria de mulher. Eu admiro você, viu? Olha, tem uns daqui que só de olhar eu queria te dar um abraço lá, guerreiro. Desiste não, velho. Nós estamos orando. Mas foi você que quis também, né? E eu sei que muitas vezes você quer dar nome, aí ela não aceita. É complicado. Mas muitas estão lá, cheia de dor no corpo, frieza na alma, porque você não tem dado nome. Lá na tua casa, a coisa não chega em você e ganha norte e fim. Chega em você, é igual bater numa cama elástica. Fofuchão, não sei, amor. Vê lá. Fala com a sua mãe. O que ela decidir, está decidido. Isso mata uma mulher. Pobrezinhas, muitas nem sabem que isso as estão matando e por isso ela tirou do Senhor o seu lugar dentro da casa. Tem muito homem que a mulher foi lá e cortou os seus... Acabou. Deus ajude ela a entender que é isso que está fazendo mal para ela, não deixar você ser homem. Só que você precisa saber ser, e sem Deus você não sabe. Mas entender isso, querido, as coisas precisam chegar em você e ganhar nome, ganhar protocolo, ganhar norte. Não é você ser o salvador porque você não é você fazer mágica porque não existe, mas é você pegar aquela bagunça que é a tua casa, que é talvez a fase que vocês estão atravessando com sogra que quebrou o fêmur, veio ficar em casa 6 meses na cama, adolescente imbecil que só dá trabalho, e não sei o que, e o dinheiro, e para ajudar você vive no WhatsApp, nas teorias da conspiração, a tua vida era para ser um pouco mais fácil, não fosse você tão burro, mas as coisas vão chegar em você, querido, precisa ganhar norte, destino, você é o Adão, você é o nome. Entende?
Amor, e esse chuveiro? E essa pia? Ah, sei lá, qualquer dia eu vejo. Pronto, você riscou a pólvora da guerra. Amor, tá corrido, desculpa, você... esqueci. Terça, não amanhã, terça que vem, eu pago alguém para arrumar isso aí. Aí pronto, você deu o norte, você deu o destino, e você deu o ponto final. Está guardado, está reservado. E é o homem que faz isso. E talvez a tua mulher está cheia de dor e de gelo, porque você não dá nome. Chega em você, o que está embolado embola mais ainda. Tudo te irrita, cara. Você achou que você casou com quem? Com uma mãe que faz sexo? Você é louco? Porque talvez você cresceu assim, vendo a sua mãe resolver o mundo, e o teu pai tomando um golinho, jogando um barainho, sem boca para nada, coitado. Mas enfim, você dá nome, você dá norte, e você... chega deu de bagunça, chega deu de medo, porque terça que vem, não nessa, na outra, ou eu arrumo ou eu pago alguém, e você estanca. Começa a fazer isso para você ver se o gelo não derrete, entendeu? Tem 5, 6 que entenderam, e que estão fazendo assim, amém. Ainda essa semana terei vitória, amém. Os outros tudo, eu tenho que falar muito claro. Aí tem criança, vocês trazem criança. Oh meu Deus do céu, olha lá como é que vai ouvir certas coisas. Bem-vindo, querido. Que bom que você veio. Com a criança, salva de palmas, olha lá, está aliviando a esposa dele. O sonho da esposa dele é ver o Frei. Ela está lá vendo o Frei, tirando foto do Frei. Esse homem é um herói. Estende a mão para ele e fala assim, Jesus, conserva ele e faz eu ser igual a ele também. Olha, um homem que vem, traz a mulher para ver o Frei, ainda fica com a criança, para ela ficar lá depois para tirar foto naquela fila. Você é o cara, bicho. Escreve um livro para nós. Vou começar a pregação agora, que era Nicodemos, né? Isso. Fala, Deus. Deus fala, gente. Deus é maravilhoso. Acho que falou alguma coisinha, sim ou não? Então ergue a sua mão direita para o céu e fala, eis-me aqui, Senhor, para ser o Adão, o novo Adão em Cristo. Nome, norte, ponto final. Eu estou aqui, Senhor. Mas nem agora vocês estão aqui, meu Jesus, elas sofrem. Ergue a mão direita e diga assim, Senhor Jesus, eu estou aqui para ser o novo Adão. Dar nome, dar norte, por ponto final. Amém? Bate na mão do Badão que está do seu lado e fala, é nós, Dão. Evangelho de João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 21, e nós vamos meio corridinho. No 3 você faz silêncio comigo, 1, 2, 3 e... João capítulo 3, versículos de 1 a 21. Eu vou ler na minha tradução, talvez é diferente da sua, vou ler corridinho, depois a gente pontua algumas coisas que são importantes de Nicodemos. Esse homem que não consegue ser filho. Esse homem que não consegue se relacionar com Deus como Pai, não consegue ter Jesus como Senhor. Esse homem que é autossuficiente, apesar de ser bom. E talvez essa é a conversão mais difícil, não é sair do pecado, como o filho pródigo, não é sair do chiqueiro e querer voltar para as coisas boas de Deus. A conversão mais difícil é a conversão do justo a filho. Tem a do pecador a filho. Mas a estrada mais longa muitas vezes não é a estrada do pecador a filho, é a estrada do justo a filho. Nós vamos ver isso um pouquinho em Nicodemos. Então vou ler, João 3, do 1 ao 21 a gente vai ler. Havia alguém entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus, dos líderes. À noite ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu,
É verdade, Nick. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver do reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito, Espírito aqui com E maiúsculo, Espírito Santo, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. A imagem aqui do Espírito como um vento. Versículo 9, Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus mandou na lata: tu és o mestre de Israel, Nicodemos, e não conheces nem sabe essas coisas, velho? Aí você me quebra. Você é o mestre e não sabe os outros. Põe a mão na cabeça de quem está do seu lado, fala assim para ele: você é o chefe da casa e está nessa situação. Lascou, hein, filho? Fala: você é o mais velho, era você que é o exemplo. Fala assim para esse teu irmão: Sá senhora, hein? Não, não é nossa, é Sá senhora, hein? Os mineiros tá aí? Metade é Minas, velho, o melhor povo do mundo. Os mineiros falam: nu. Versículo 10. Nicodemos: tu és o mestre de Israel, meu filho, e não conhece essas coisas? 11. Em verdade eu te digo, nós falamos do que conhecemos, damos testemunho do que ouvimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. 12. Se não acreditais, Nicodemos, quando falo das coisas da terra, o pai estava falando aqui do Adão, você cumprir um papel, você já está chiliquento. Como então, Nicodemos, ireis crer se eu vos falar das coisas do céu? E tem gente vivendo errado as coisas da terra, querendo começar pelo céu. Você é um fracasso, meu irmão. Você anda, olha, você está caindo para a segunda divisão. E agora você resolveu entrar na polêmica do catecismo da capa amarela. É litúrgico, não é litúrgico? Você tem certeza que é aí que você vai começar a vida? Ele não começa a casa pelo telhado. Amém? Faz assim comigo: ainda bem que eu vim, Jesus. Faz assim: por que ele não veio? Olha, ele aqui tinha que ter vindo. Se não acreditais quando eu falo das coisas da terra, filho, como é que você vai acreditar quando eu falo das coisas do céu? 13. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos. Você não foi lá. Senão aquele, eu, que desceu do céu, o Filho do Homem. Por que você não me escuta, Nicodemos? Você quer subir para o céu? Ninguém subiu lá. Eu, decide lá, me escuta, filho. 14. Como Moisés levantou a serpente lá no deserto, quando o povo era picado, morria. Moisés, faz uma serpente, põe no alto na haste, e todo que olhar será curado. Assim também será levantado o Filho do Homem, está falando da cruz, a fim de que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. 16. Porque de fato Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crer, não pereça, não se estrague, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Nicodemos, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Versículo 19. Pega e fala com o meu verde Palmeiras, que essa aqui é. Ora, o julgamento é esse aqui, ó. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram, a minha Bíblia diz amaram mais as trevas do que a luz, porque suas ações já eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz. De novo esse freio, que tanto escuta esse Mário. Palmeirense ainda. De onde que vem essa tua animosidade, querida? Eu não sei disso aqui.
prefere a treva do que a luz, porque as obras que você tem feito são más. Pois todo o que pratica o mal acaba por odiar a luz. Você pega a birra. E não se aproxima da luz também, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz. Você quer mais, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. E Nicodemos voltou para casa pensando mil coisas, né? Mas queridos, Nicodemos foi se encontrar com Jesus quando? À noite. Ele foi de noite se encontrar com Jesus. Na noite da alma, da noite da vida, mas a noite do segredo. Nicodemos é um dos chefes dos fariseus. Só que aí Jesus nos ajuda a entender quem ele é, quando diz assim: você é o mestre de Israel. Portanto, Nicodemos não é mais um do grupo dos fariseus apenas. Ele é, naquele ano, ele é o chefe, ele é como que o grande catequista, ele é como que o censor da obra. Percebe quem é Nicodemos? Nicodemos é muito grande. E ir ver Jesus pode custar muito caro. Pode custar crítica, ridicularização, pode custar a reeleição dele para chefe de Israel. Ele pode decair do glamour, da boa fama, de homem sábio. Você está indo atrás do Nazareno? É por isso que muita gente quer Jesus no escuro. Porque se os meus amigos ficar sabendo, se a galera do happy hour lá da empresa ficar sabendo, vai que eu não alcanço aquela promoção, vai que eu não sou mais chamado para aquilo. Percebe? Então ele vai à noite que é para ninguém saber. Ele tem uma sede, ele tem um desejo, mas ele tem vergonha, ele tem medo. Homem, você precisa vencer a tua vergonha e o teu medo de Jesus. A fé não é para ser enfiada garganta abaixo dos outros. A fé não é para você fazer dela uma máscara e um personagem e pagar de santo. Nós estamos num mundo instagramável para tudo, até para rezar. Mas, querido, que bom que você tem ido buscar Jesus de noite, no escondido. Ninguém pode nem suspeitar, né? Você é o 007, ninguém sabe quem é você. Né, Superman? Ninguém sabe que é você. Né, Homem-Aranha, Peter Parker? Ninguém sabe que é você, Bruce Wayne. Né, Batman? Que bom. Só que Nicodemos, Jesus estava querendo ir dormir, filho. Jesus trabalha de dia. Você quer vir falar comigo? Vem amanhã lá pelas 8h30, Nicodemos. É, mas amanhã no sol todo mundo vê. As pessoas precisam ver que você busca Jesus. Não é para você ser um personagem, mas é porque a sua vida move vidas. Entende? As pessoas precisam ver as coisas, precisa ver a fé. A fé com coerência, com inteireza. Eu acho que meu pai e minha mãe perdeu até hoje, na vida toda deles aí, sei lá, 2 ou 3 missas. Um dia porque fez cirurgia do joelho, outra vez porque não sei o quê. Eu fui criado assim, para mim é de uma obviedade que missa é todo domingo, não importa onde você está. E essas coisas você precisa explicar o valor, dizer porquê, mas você precisa dar testemunho. Mas não é só dar testemunho, você precisa fazer e explicar por que faz. Então eu sempre fui na igreja todo domingo, mas eu tenho essa fotografia na cabeça. Finalzinho de ano, junta um dinheirinho e desce para BC. Né? Primeira coisa, eu tenho essa coisa assim, essa fotografia na minha cabeça. Eu no banco de trás do carro, os meus irmãos, eu ali no meio, ansioso para chegar logo, né, para ir logo. E o meu pai entrar na cidade, a primeira coisa que ele faz é parar em algum lugar, perguntar onde é que é a igreja. Ir à igreja, chega lá, essas igrejas litoral tem aquelas placas, né, dos horários de missa da temporada, né, da época de verão, tem muita missa. E tirar um papelzinho, mas não fala nada. Ouvindo Zeca Pagodinho. Tá lá, anota no papel os horários de missa, põe no bolso, e vamos achar um apartamento, vamos comer alguma coisa. E você está na praia, aí é sábado de manhã, descer para a praia, pega a pranchinha. E o pai falou assim: amor, vê com os meninos aí, qual missa nós vamos esse final de semana? Ó, tem tal hoje, amanhã tem essas 9. Qual que é o horário melhor para a gente ir na missa? Ah, eu queria ir em tal lugar, ver tal coisa. Ah, então vamos lá. Pronto. Só precisam ver. E aqui deixa eu falar algo que é importante para você, porque eu sei que a maioria tem filho. Disseram para você que a gente educa pelo exemplo. Isso é verdade, mas está incompleto. Não se educa só pelo exemplo. Você tem que ter obra, sim. Você tem que dar exemplo, sim. Para quê? Para você ganhar o direito de falar. Vou dizer. Se você fala,
mas não vive, você é um hipócrita. Sim ou não? Quem está acordado ainda, quem está comigo? Se você fala, vamos para a missa, você mesmo não vai, você é um hipócrita. Você perdeu a autoridade. O pai não vai. Mas se você faz o que é certo e não põe legenda, você não explica por que o certo é certo, bonito e bom, você é hipócrita? Não, você é bobo. Você é bobo, você está desperdiçando serviço. Aí pega e fala assim, ai padre, eu não sei o que acontece, porque a gente sempre deu exemplo. Aí até a mulher fala, teu pai não te deu esse exemplo de coisa ruim que você anda fazendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Um homem acorda 5:30 da manhã, antes de todo mundo, é o senhor que eu estou falando, hein? Vai lá e deixa o café pronto na mesa, para ela, para as meninas, para os meninos. Dá um beijinho na testa. Tira o terço e vai rezando para o trabalho. Trabalha o dia inteiro. Não olha para as mulheres mais bonitas que tem lá. Até porque não tem mulher mais bonita do que a sua, sim ou não? Verdade ou não é? Só uma ponta, que elas estão filmando, elas vão assistir depois. Câmera, passa lá, vamos de novo. Eu vou ajudar o senhor a somar ponto. Vamos de novo. As câmeras pegam no povo. O senhor acorda, faz café para ela, para os meninos, dá beijinho na testa, pega o tercinho e vai trabalhar. E trabalha o dia inteiro. E tanto na rua quanto no emprego, o senhor nem olha dos lados, não é? Não olha para ninguém. Não olha para as mulheres mais bonitas que ela, até porque não tem mulher mais bonita que a sua, não é verdade? Tá pegando lá, cara? Aguenta mais 5 segundinhos, abre o close, filho. Abre, escreve. Tá. Fechou. Chegar em casa, você vai pegar essa pregação, vai achar esse ponto. A menina pegou a câmera bem aberta. Você vai pausar a tela, dar um print e vai se achar nela. Fala, amor, esse aqui acho que era eu, ó. Na hora que o padre falou, as mulheres mais bonitas que a sua, eu falei, não. E trabalha o dia inteiro, nem olha para os lados de tarde. Todo mundo vai, você vai para casa, chega em casa, exausto, botininha cheia de pó. Aí naquele dia você atrasou um pouco, porque o teu Fiat Maré quebrou de novo. Você não consegue passar para outro. E aí um dos seus filhos olham para você, dá para ver que o senhor está cansado e que o senhor merecia um carro melhor, mas o teu dinheiro não dá. Um dos seus filhos olha para você e fala assim, meu pai é o cara, meu pai é um herói. Que homem, gente. Queria ser igual ao meu pai. Que ser humano espetacular. O outro filho vê o mesmo pai, o mesmo tipo de atitude. Fala, meu pai é um babaca mesmo, ou vida sofrida do inferno que ele chama. Deus me livre casar e ter filho, rapaz, você é doido. Não, eu? As novinhas, eu vou pegar, eu arrumar uma mulher e filho para dar despesa, Deus me livre. Certo mesmo, tá o pai do Creitinho. Acorda às 9:30, vez em quando busca aí umas coisas ilegais, atravessa a fronteira, tá andando de Hilux. Mas de jeito nenhum. Aí você me fala, padre, eu não sei onde foi que eu errei, eu dei o exemplo. Talvez você errou aqui, você deu o exemplo e não explicou. Nem todo mundo entende o que vê, meu irmão. Quando você coloca foto no Instagram, você não põe legenda? Eu olho lá, você tira uma foto comigo, com o Frei Gilson, e posta sem legenda. Alguém pode falar, morreu? Que é famoso, é bom, esse padre é da sua paróquia? Você precisa explicar. Se você fala e não faz, você é hipócrita. Mas se você faz e não explica o porquê que é bom, belo, nobre, verdadeiro e planificante acordar cedo, fazer café para a mulher, não olhar dos lados e voltar para casa. Se você não traduz, se você não diz isso, você é só um bobo gastando serviço à toa. Porque a possibilidade do seu filho ser bem bobinho e achar que você é um bobo e não um herói é grande. Você precisa explicar. Bate no peito comigo e fala, meu Deus, ainda bem que eu vim hoje. Olha, eu desperdiçando serviço, agora não desperdiço mais. E ele quer ir à noite, de noite. Venha para a luz. E por que Nicodemos vai de noite? E ele vai entregando o pastel para Jesus, né? Ele fala, Senhor, eu sei que você veio da parte de Deus. Não é possível, porque ninguém faz o que você faz se Deus não dá junto. Tem Deus aí, ué.
Mas por que Nicodemos vai à noite? Porque Nicodemos entende o que você e eu entendemos. A gente não vale muita coisa, mas bobo nós não é. Bate no peito e fala assim: eu não sou bobo. Não estou valendo, mas não, bobo eu não sou. Fala, não, bobo não. Fala, posso não ser santo, mas burro também não. E o que todo ser humano sabe sobre a fé? Nicodemos sabe uma coisa: a fé mais tira do que dá. É por isso que você anda longe dela. Porque você sabe que Jesus cura, sim ou não? Liberta, sim ou não? Mas você também sabe que Jesus pede. Nicodemos sabia: esse Jesus é de Deus, mas ele vai complicar a minha vida, velho. Nossa Senhora, parece agora pronto. Entende? Logo quando eu comecei os acampamentos lá na minha paróquia, 12 anos atrás, lá no sítio da paróquia, um dia veio um jovem, ia ter o segundo juvenil. Falou assim: ai padre, minha mãe fala muito para vir, até marcou um horário com o senhor vê que eu não sou muito de igreja, mas eu admiro o senhor. Mas não sei se eu faço esse acampamento aí não, minha mãe quer que eu faça, meus amigos fez que é bom, mas sei lá, fazer acampamento de Jó, depois a gente não pode fazer mais nada. Eu falei: não pode fazer mais nada, se fazer acampamento depois você só não pode mais pecar. Ah, então, é tipo... E você não tem nada para pedir para Jesus? Que ser bonzinho com o bandido. Ele pegou e falou assim: não, eu tenho. Mas esse negócio de depois não fazer mais nada é que me atrapalha, padre. Ou seja, todo mundo tem uma rinite, uma sinusite, uma avó que precisa operar o joelho, todo mundo tem o que pedir para Jesus, mas todo mundo sabe, Jesus vai me pedir e eu não quero dar. A fé, meus irmãos, ela mais tira do que dá. Porque o que muda a sua vida, filho, não é o que você pede para Deus, é o que Deus te pede. Você não conhece os personagens da Bíblia porque eles pediram e Deus deu. Você conhece porque Deus pediu e eles deram. Abraão não é Abraão porque pediu um filho, Deus deu um filho. Quantos homens pediu um filho, Deus deu um filho? Abraão é Abraão porque Deus pediu o filho dele. Ele falou: então tá, né? Amém? E o Nicodemos falou: ei, rapaz. Mas Deus não te pede o que pede porque Deus é chato, é um velho de mau humor que não sabe o que é bom. Deus pede o que te pede porque te ama, quer te amar e quer amar através de você, amém? E aí, nós precisamos aprender aqui brevemente algo importante sobre a nossa vida de oração. Se ele é fariseu, chefe dos fariseus, logo ele é um homem do templo. Ele canta salmo, ele tem a liturgia judaica, ele é um homem religioso. Diga comigo, um homem religioso. E aí, meus queridos, quando nós vamos rezar, nós precisamos entender algo da nossa vida. A gente poderia dividir a nossa oração em 4 pontos, em 4 pernas de uma cadeira. A gente tem facilidade com 3, dificuldade com uma. Quando você vai rezar, o que você leva para a sua oração? Todo mundo leva o quê? Sonho. Quem tem sonho? Só eu? Todo mundo tem sonho, sim ou não? Aí você reza para Deus realizar os seus, porque você considera que aquilo é bom. Véio. Seria bom. Todo mundo tem medo. Quem tem medo? Eu tenho medo, você tem medo? Medo. Quem é santista? Olha a segundona chamando, que medo. Volta. Não, menino Ney, volta. Medo. E você reza para Deus te livrar do medo. Você tem medo, sei lá, que o teu filho agora foi fazer faculdade fora, vai, que desânimo. Medo. Tem uma cirurgia para fazer. Todo mundo tem sonho, sim ou não? Todo mundo tem medo, sim ou não? Outra coisa que eu sei que você sabe rezar, facinho. Todo mundo tem dor, sofrimento físico. Joelho, coluna. Sim ou não? E dor de espírito. Ansiedade, uma depressão, uma insônia. Todo mundo tem sonho, medo e dor. E talvez Nicodemos era um homem que rezava isso no templo. Ele ia lá no templo rezar para quê? Para Deus realizar sonho, livrar dos medos e curar as dores. Só que a nossa vida de oração tem um 4º ponto aqui, ó. Você precisa rezar e pedir a Deus seu sonho, seu medo, sua dor, mas você precisa pedir o que Deus está te pedindo. Como é que você sabe o que Deus está te pedindo, filho, se você não reza com a palavra? Se você não reza com a escritura? Você precisa orar com a palavra. Vai começar a quaresma de São Miguel. Toda quaresma de São Miguel eu faço uma proposta. Para quem me acompanha todos os dias no YouTube, me acompanha lá no meu site. De fazer a quaresma de São Miguel com as devoções de São Miguel.
mas depois rezar todos os dias com a palavra, chama um diário espiritual. E ali, esquece o que você sonha um pouco, esquece o que você está morrendo de medo, esquece o que está doendo, e reza com a palavra. E às vezes a palavra não fala do que você sonha, nem do que você está sofrendo. Ela fala outro assunto, mas aquele assunto é importante. Isso endireita a vida. Nicodemos sabe, ele vai me pedir algo e eu não sei se eu quero dar. Lembra aquela novela? Você lembra? Eu nem falei, você lembra. Tinha a novela Tieta. Lembra? Você assistiu 2 vezes? Quando passou e não vale a pena ver de novo. Lembra da Perpétua? Não tinha uma beatona perpétua? Viu com o terço na mão. Aquilo é uma grande caricatura. O que é a Perpétua? A Perpétua é o ser humano que vive atrás de Deus pedindo sonho, medo e dor. Ela nunca pede o que Jesus pede, por isso ela fica aquela coisa caricata. Não tem gente que é muito religiosa, mas é ruim que é o cão? Azeda, traidora, sovina, amante do dinheiro, fofoqueiro. Você fala, a gente vive na igreja, não muda? Claro que não muda, porque ele está na igreja diante de um espelho. Ele reza para a cabeça dele. Meu sonho, meu medo, minha dor. Rezar a partir da palavra. Chacoalhe o perpétuo aí do seu lado. Falou, Tieto, vamos rezar com a Bíblia, filho. Você precisa da palavra, do evangelho de cada dia, Tieto. E aí Jesus vai dizer algo para o Nick e para todo homem. Nicodemos, você tem que, versículo 31, em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E depois diz para o Nicodemos, Nick, se não nascer da água e do Espírito não entra. Então o reino tem que ser visto e depois ser entrado. Só entra quem vê. Como é que eu vou entrar no que eu não vi? E aí ele diz então, Nicodemos, se você não nascer do alto, porque o que nasce da carne é carne, você já é carne, Nicodemos. Você já é sabichão, você já está fazendo outra pós, outro MBA em gestão. Isso aí eu já sei, Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito, filho. E aí Jesus diz para Nicodemos, Nick, você precisa nascer do alto para poder ver o reino. Depois que você vê, você vai querer nascer da água e do Espírito. E aí você termina de entrar no que viu. Então vamos fazer o processo? O que é nascer do alto? Nascer do alto, queridos, é aceitar a fé, é aceitar Jesus como Senhor, é aceitar a Sagrada Escritura, é aceitar a Santa Igreja Católica. Nascer do alto, uma experiência de fé. Uma sarça que arde. Esse arrepio que você sente, essa coisa que dá no seu coração. Você está nascendo do alto, amém? Chacoalha quem está falando assim, você está nascendo do alto, eu nem te conheço direito, mas eu peço, Jesus, que possa nascer do alto, Senhor, do alto, porque já nasceu da carne, agora tem que nascer do alto, amém? A experiência da fé, nascer do alto. E aí, Nicodemos, à medida que você vai nascendo do alto, você vai vendo o reino. Vendo o reino que está diante de você, filho. Não sei que esse bando de gente correndo atrás de padre. Dá camisa para ninguém. O animal. É o reino, filho. É o reino, é um monte de homem que ao invés de agarrar numa vara de pescar, foi na reunião de catequese do filho, porque ele tem pai. Isso é reino, palhaço. É o reino, cara. E você vai vendo o reino, e você vê que o reino não é só entrar no céu depois, também. Mas na terra, você entra no reino. Uma caridade, uma evangelização, é o reino. O que você chama de idiota, Jesus chama de reino. Aí vai ver que é você que está certo. Jesus é um bobinho, você que está certo, é o bichão mesmo. E em verdade eu te digo, versículo 5. Depois que você vê, Nicodemo, você vai querer entrar, só que a porta é estreita, não dá para entrar levando tudo que você quer. Você precisa fazer renúncias para entrar. E aí diz Jesus, se alguém não nascer da água e do Espírito, a água aqui é o batismo. Esse texto é escrito para a primeira geração cristã, eles têm que pedir o batismo, pedir a fé, correto? E o que a água do batismo, do sacramento nos dá? O Espírito, nascer da água e do Espírito. Espírito. E aqui, queridos, entra, nascer do Espírito é uma vida no Espírito. Diga comigo, vida no Espírito. Diga, viver uma vida no Espírito,
Que aí entra o que o Padre Jonas sempre ensinou, as 5 pedrinhas, a vida no Espírito. Oração diária, palavra de Deus, confissão, eucaristia e jejum. As 5 pedrinhas de Davi que pum, matou Golias. Só que Davi não matou Golias com 5 pedras, ele não usou 5 pedras, ele usou uma só. A gente tem que viver essas coisas na nossa vida. Rezar todos os dias. Palavra, evangelho do dia todos os dias. Missa, no mínimo, domingo sim, domingo também, faça sol, faça praia. Confissão, por que não mensalmente, 40 dias, 2 meses, por que não? Exame de consciência, confissão. E jejum, conforme a igreja prescreve, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, só que você não arranca capeta nenhum. Essa regrinha aí é só para todo mundo conseguir, inclusive você, que é mole. Jejuar, quando o Espírito Santo pede. Toda quarta, toda sexta. Agora é São Miguel, vamos jejuar tal coisa. Vamos, filho. Quando você vive essas 5 coisas, você não sabe qual das 5 Deus pega para derrubar um Golias. Às vezes foi o jejum que fez você vender um carro. Mas às vezes foi a leitura bíblica que sarou tua depressão. Você não sabe de onde vem o tiro. Nem o Golias sabia. Ele só viu o menino tem 5 pedras. Tem 5 pedras. E uma dessa, nem o Davi sabe qual das 5. Derrubou o gigante. Amém? Nicodemo, você precisa ver o reino, aceitar a fé. Você vai olhar, agora você vai entrar. Você precisa pedir o batismo. Erga a mão para ver quem foi batizado na igreja. Na água do batismo. 99% de nós. Só que o batismo a gente perde pelo pecado. Como é que recupera o batismo? O sacramento da confissão. O sacramento da confissão atualiza o batismo perdido. Ele te restitui o batismo. Amém? Nascer da água e do Espírito. Uma vida no Espírito. As 5 pedrinhas que o Padre Jonas sempre ensinou. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, eu preciso conhecer mais esse tal de Padre Jonas aí, que começou esse trem aqui. Pá, morreu, né? Eu nem conheci, rapaz, porque eu sou novo nas coisas. Fala pro teu amigo assim, joga no YouTube, aí, Padre Jonas, Monsenhor Jonas. Tem 30 anos de pregação lá para você ouvir. Não é? Pronto aí. O que mais ele vai falar agora? Mas a vida no Espírito, queridos, é a conversão. Diga-me conversão. Diga comigo metanoia. A palavra na Bíblia para conversão, ela vem de metanoia, mudança de mentalidade. Quem está comigo ainda aqui? A galera lá da outra igreja lá, está lá? Vem da outra paróquia lá. Isso aí. Vem comigo, vem comigo. Convertei-vos e crede no Evangelho, a primeira pregação de Jesus. É isso, é a vida no Espírito, ela passa e se mantém na conversão. Só que a palavra conversão, ela é muito mais intelectual do que do coração às vezes. Porque ela vem da palavra grega metanoia. Meta. Nous é a palavra grega para mentalidade, conjunto de pensamento. Você tem uma mentalidade dentro de você, um jeitão de pensar a vida. Meta, dá um destino diferente agora para o seu nous, para a sua mentalidade. É mudar de cabeça. Porque o mundo não vai mudar. As coisas estão diante de você, igualzinha, sempre teve. Mas agora você olha e raciocina e valoriza aquilo diferente. Mudar de cabeça, filho. Mudar de, está em cima do seu pescoço. Mudar de cabeça. É por isso que tem a expressão noiado. Aos noiados, o que é um noiado? A pessoa que joga alguma substância no nous, ele está noiado. O pecado deixa a gente noiado. Jesus pede metanoia, deixa de ser noiado. Mentalidade santa. Nicodemos entra no reino pela água. Já fui batizado, mas não pode. Você precisa confessar agora. Faz quanto tempo você não confessa? Vive uma vida no Espírito, as 5 pedrinhas, homem. Amém? E não é para as mulheres, é para os homens. Amém? E vive a conversão, muda de cabeça. Em relação a 3 coisas a gente precisa de conversão. Quantas coisas? 3 coisas. Diga comigo. Costumes, caráter e coração. Homem, você precisa converter os seus costumes. Você tem costumes mundanos, cara. Você tem costumes porcos, vulgares, baixos. Às vezes você tem costumes que não convêm mais a um chefe de família. Você não é mais solteiro, você casou.
casou, casei, cumpri. Entendeu? Você mudou de time, filho. Você não joga mais no time do solteiro. Você é um homem casado. Você veio na missa, é solteiro, não importa, mas comungou, tem costumes que não são nossos. Tem costume que é mundano. Não te convém. Você não precisa obrigar os outros a viver igual você vive. Você só precisa viver conforme Cristo vive, porque é você que diz que é de Cristo. Conversão de costumes. Conversão do caráter. Diga comigo, caráter. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém vê. Caráter é um senso interior de que Deus não gosta, Deus não quer. Se eu fizer isso aí, eu não vou nem olhar na cara de Jesus mais, então deixa quieto. Ai, mas todo mundo mas não dá para mim. Agora ele é o beato, agora ele é o santo. Ai, deixa falar, ninguém paga suas contas. Anda com Jesus, você precisa converter costumes e converter o caráter. E é no caráter que às vezes você tem sido questionado pela sua esposa, pelos mais próximos. Esse jeitão que você diz que tem porque é descendente de italiano, de espanhol, porque é gaúcho, porque é baiano. É porque meu pai, minha mãe, minha avó, porque é minha família. Essas bolas fora que a gente dá no caráter. Conversão do caráter. E a conversão do coração, aprender a ser uma pessoa boa. Porque às vezes você ajeita costume, ajeita caráter, mas o coração é duro, é seco, é gelado, desconhece o amor, a empatia, a compaixão, a bondade, a generosidade, o sorriso, o bom humor. Sabe? A solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a relevância. Cara, você parece uma pedra. Aí você vira a Perpétua da novela, igual eu falei, você vira o Nicodemos. Quantas vezes a gente escuta assim, padre, meu pai é muito ruim. Minha mãe é muito ruim, ela vive aqui na igreja, padre. Se o senhor vê como ela trata a empregada. Por que será que certas teorias e doutrinas contra a igreja entram tão fácil na vida do adolescente e do jovem? Por 1000 motivos, mas para reforçar o meu argumento eu vou usar um só. Porque vê a gente com costumes, melhorando o caráter, se tornando um sujeito gente boa, correto. Não é? Mas seu filho viu você trocar uma caminhoneta que estava novinha por uma mais nova ainda e ficar chorando desconto no preço da diarista da sua casa. Ele está vendo isso aí. Aí as pessoas acham que tudo aquilo que é meio contra a igreja foi o demônio que inventou. E por que que causa efeito? Porque nós temos umas brechas que a gente nem percebe no nosso coração. Você está entendendo? E jovem, adolescente, eles têm um filtro para essas coisas e falam assim, cara, meu pai é ruim, né? Meu pai é um moralista. O que o meu pai tem de certinho, ele tem de, ele gosta mesmo é de dinheiro. É disso que meu pai gosta, padre. Ele gosta aqui, Minha mãe? Minha mãe é o cão, padre. Mas Xalabarela Candari, Rosário, Padre Mário, Frei, Canção Nova. O coração, a pessoa não tem uma gota de solidariedade com o outro. Bate. Fala, eita bexiga, ainda bem que eu vim mesmo. Entrar no reino, conversão. Conversão do quê? Diga comigo, costumes, caráter e coração. E Jesus disse, Nicodemos, em verdade eu digo, é necessário nascer do alto, não é opcional. Você precisa viver essa experiência. E aí Jesus falou para Nicodemos, cara, você é o mestre e não sabe essas coisas, ou seja, Nicodemos é o homem bom, certinho, que sabe muito do que não importa. E com o advento dessa tela que fica na nossa mão, você está sabendo muito do que não te importa. Que é um vício da alma chamado curiosidade. A alma nasceu para conhecer. Conhecer. E você fica curiosando. Eu também. Conhecer. Aprofundar algo que vai me ajudar a ser de Deus, viver minha missão. E parar de curiosar o que não é do meu alcance. A gente que é mais famosinho, né? O povo fica enchendo as paciências da gente. O senhor não vai fazer um vídeo sobre? Eu não sou o Papa. O senhor não vai fazer um vídeo sobre? Eu não sou cardeal para conversar com o Papa. O senhor não vai fazer um vídeo? Eu não vou fazer vídeo sobre nada. Eu estou todo dia lá, olá meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, o evangelho é isso aí. Essa é a minha instância, não me colocar em outro lugar.
Faz assim para quem está do lado. Quem é velho vai lembrar do Chico Anísio. Fala assim, menos, Batista. Menos. Essa instância não é tua, não sei o que você está fazendo aí. Sabe muito do que nada importa. E aí Jesus anuncia para Nicodemos 3 coisas. Primeiro, ele fala de uma serpente que ele vai ser colocado, se comparando a serpente no Antigo Testamento, na cruz. Deus deu o seu filho. É preciso passar pela cruz. Entregar os pecados na cruz. Olhar para Jesus, experimentar o seu amor, a sua santidade e entregar os pecados. Para de se comparar com os outros. Se rende a Jesus. E sim, tem gente muito pior do que você, isso é verdade. Mas você não vai entrar no céu por cota, nem não ir para o inferno por cota. Você acha que vivendo a vida que você vive, você não cabe no inferno. Você vai chegar no inferno, Satanás fala, tem vaga aqui? Ah, lotou. Ah, e se o senhor me morre um dia antes, eu te pegar, vai pro céu, filha da... Não. Aí você faz uma lista de gente que é pior do que você e de pecado que você não comete. Dá para encher a folha. Mas isso não te livra dentro do inferno e te coloca no céu. Nós vamos viver como filho de Deus. Para de olhar para a vida dos outros e ficar, não, mas pelo menos eu não falo dos outros. Mas pelo menos para. Experimenta a santidade, o amor de Deus. Se derrete diante dele. Entendi isso? Você não aceita isso dos seus filhos. Quando você vai educar um filho, ele pega você, pai, mas os meninos lá fez pior. Você fala, mas esse não é meu filho é você, rapazinho. Aí você fica vivendo com Deus nessas margens, como se céu fosse um vestibular, fosse concurso da Polícia Federal para entrar. Não, filho. Entra no céu quem vive como filho. E louvado seja Deus, que você não é ruim igual aqueles. Mas algo me diz que você não é santo como estes. Pega na orelha de quem está do seu lado, puxa até falar aleluia. E fala, eu não sei o que esse pá está implicando com você hoje. Tudo é para você. Volta. Passar pela cruz. Se ajoelhar na cruz de Cristo. E aí Jesus diz, porque Nicodemos, nessa história de nascer do novo, ver o reino, entrar no reino, amigo, você precisa entender. Todo mundo é pecador e precisa do sangue da cruz, amém? Segunda coisa, aceitar o amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, para te salvar, Nicodemos. Nicodemos, eu não vim salvar só as Madalena, eu vim salvar você, cara. Você precisa ser salvo também. Deus te amou tanto, Nicodemos, que me deu para salvar você. Isso é amor. Já te ofereceram para comprar algo que você não quis vender porque você amava? Não tem um povo, o cara está apertado, tem um Fusca lá parado. Tem sempre um doido que gosta de comprar Fusca. Para gastar o dinheiro numa Ferrari num Fusca. Fala, não vende, isso aqui era do meu pai. Eu nem posso falar do meu pai que eu já choro. Eu levo a minha mulher, eu não levo o Fusca. Porque o Fusca era do papai, e o papai era um herói para ele. Você fala, mas não vale, bicho. Nicodemos, Deus ama tanto você, Fusquinha velho, que me mandou por você. Aceita. Imagina, você vira as costas, o Fusca fala assim, não, mas eu não estou valendo tudo isso. E ele vai embora na madrugada sozinho. Fala, não, o Fusca aceita que é amado, sim ou não? Pega na orelhinha de quem está do seu lado, vira a chave, faz blam. Falou, Fusquinha, Jesus te ama, cara. Aceita esse amor na sua vida. Se relacionar com Jesus, rezar, pensar nele, cantar para ele, vir na missa. Ah, mas eu sou um homem bom. Que bom que você é bom, mas ele é o teu Senhor, amém? Você não vai dar as caras? Aí fica Jesus lá na porta, vendo todo mundo entrar e fala assim, e o Ednilson não vem? Aí foi pescar. Poxa. Passar pela cruz, aceitar o amor. E Jesus diz, Nicodemos, preferir as obras da luz. O julgamento final é esse aqui, filho. A luz veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Amar a luz, amar Jesus. Eu quero convidar vocês se levantando. Vamos ficar em pé. Dá aquela espreguiçada assim comigo. Se o seu desodorante ainda vale alguma coisa. Fala assim, entendi tudo, pai. Fala para aqueles homens que estão tentando. Olha, nem cabe, glória a Deus, né? Estão lá tão longe. Fala para aqueles homens que estão lá e fala assim, eu entendi tudo.
Vocês que estão aí fora, grita aqui para dentro e fala assim: eu também. Ah lá, E nós vamos preparar o nosso coração para receber Jesus. É Ele quem sopra o Espírito para que possamos nascer do alto, amém? E tudo aquilo que a gente entendeu, agora a gente precisa transformar em louvor e prece. Porque o que a gente entendeu é bonito demais, sim ou não? Fala comigo, ainda bem que eu vim. Mas tudo aquilo que a gente entendeu que é bonito demais é desafiante, não é? Sim ou não? Fala, né? É facinho assim, igual esse padre fala, não. Pode falar. Fala assim para mim, se o senhor soubesse, padre. Lá em casa. Fala assim para mim, se eu te contar, a gente fica o dia inteiro, padre. É por isso que primeiro você entende e deseja. E transforma em louvor. Mas aí também transforma em prece. Porque de boa vontade o inferno está cheio. É Deus quem dá a graça. Erguem seus braços. Jesus vai chegar, vai entrar, acho que vai passar no meio de nós. Se fosse possível, seria tão bom que Jesus passasse um pouquinho no meio desses homens. Erguem seus braços. E vai dizendo: vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir dizendo: a nossa alma em verdade eu te digo. Quem não nascer do alto do Espírito não poderá ver nem entrar. Vai dizendo: Espírito Santo, eu quero ver e entrar. Espírito Santo, eu quero ver e entrar. Vamos cantando isso. Olha que lindo, é o Evangelho. Não poderá ver o reino de Deus. Mais uma vez, em verdade te digo. Em verdade te digo, que não renascer Da água e do Espírito, da água e do Espírito, não entrará no reino do de início. Deus. Em verdade te Seja a boca de Deus esse lugar. que não nascer de novo, Não poderá ver. não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo. Em verdade te digo, que não renascer Da água e do Espírito da água e do Espírito, não entrará. não entrará no reino de Vem, Deus. peçamos. Vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. vem Espírito Mais uma vez. Santo. Vem Espírito Santo, Vamos cantar do início. Espírito Santo. Vamos cantar do início a palavra. E eu quero convidar você a cantar para você ser boca de Deus. Para quem está do seu lado, vamos dar as mãos. Dá a mão para o irmão do seu lado, para esse homem que está com você. E talvez você entrou aqui hoje, filho, como um Nicodemos. Eu sou bom, sabendo muito do que não te importa, justo, porém não vive como filho, não vive devolvido a Jesus que te comprou na cruz. Talvez entrou aqui como Nicodemos, com medo daquilo que a fé vai te pedir, já está te pedindo. E talvez dizendo: mas precisa tudo isso para ser de Deus? Vai tirando o teu medo de Deus. Vai orando, feche seus olhos um pouquinho, falando assim: Jesus, eu me vejo nesse Nicodemos por vários motivos. Por quais motivos você se vê em Nicodemos? Muito racional, muito intelectual? Por qual motivo você se vê em Nicodemos? Muita vergonha, muito apego, muito medo? Por qual motivo você se vê em Nicodemos? Muitas curiosidades e pouca sabedoria? Por qual motivo você se vê em Nicodemos? Porque talvez você não quer se prostrar para o crucificado. Por quais motivos você se vê em Nicodemos? Talvez uma dificuldade de se permitir ser amado, perdoado, salvo, reconciliado, amado de graça, porque você se sente um fusquinha sem valor. Aceita o valor que Jesus quer te dar e te deu naquela cruz.
Por qual motivo você se sente como Nicodemos? Talvez você se sinta como Nicodemos porque você entendeu: meu Deus, eu estou sendo hipócrita, eu peço e exijo o que não faço. Talvez você se sente como Nicodemos porque você diz: meu Deus, eu não sei explicar, eu não sei educar, eu não sei dizer o porquê que faço o que faço. Por vários motivos você se sente talvez como Nicodemos. Seja bem-vindo, você que há muito tempo não pisa em nada que tenha a ver com igreja, religião. E Jesus está dizendo: não é opcional, é necessário. Você precisa nascer do alto, você precisa passar na água do batismo, da confissão. Seja bem-vindo a esse lugar, filho. Seja bem-vindo à igreja. A igreja é tua mãe, Jesus é teu Senhor, Deus é o teu Pai, amém? Senhor, nós oramos por um derramamento de um espírito de amor aqui, de quebrantamento, de arrependimento, Senhor. Mas um espírito de criança, de humildade. Eu quero correr, Jesus, para os braços do Pai. O Senhor abriu a estrada, um novo e santo caminho, diz a carta aos Hebreus, e eu vou andar nesse novo e santo caminho, rumo ao trono da misericórdia. Vem, Espírito Santo, sobre quem não se sente amado, sobre quem se sente condenado, sobre quem escuta uma voz condenatória que diz: você não tem salvação, você não tem perdão, isso não é para você. É sim. Quanto maior o pecado, maior a misericórdia. Deus não te pede nada, apenas que você aceite. Em verdade te digo, não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Estende as suas mãos para Jesus. Em verdade te digo, vem soprando o Espírito, Senhor, da água e do Espírito. Não entrará. Quem quer entrar no reino pede para Ele: